Boa noite! Segunda-feira, começando nossa live sobre o tema Seja Ajudável. Torne-se uma pessoa ajudável. Deixa eu botar aqui as informações. E Carlita chegou. Já vou te inserir aqui pra gente começar a nossa brincadeira. E... Seja bem-vinda. Oi, Dani! Tudo bem? Delícia de segunda. Segundando bem, né? Segundando com você, tô segundando bem. Uh! Como a gente pode melhorar ainda mais isso? Falando aqui para mulheradas e para nós mesmas, né? Porque esse tema é um tema que nos envolve, né? Todas nós. É um tema de todas nós. Eu não sei como é para você, mas quando eu me proponho a falar algo, a mover uma energia, fazer workshop, qualquer coisa, eu meio que entro no campo, né, desse tema e do que isso representa, que está no campo, né? Enfim, somos terapeutas. Verdade. Terapeutas, sensitivas, bruxas, o que quiserem chamar. Então a gente sente o que está no campo. E Uhum. hoje, principalmente no final da tarde, assim, agora umas horas antes de começar, foi me dando desânimo. Um desânimo, assim, um lugar Ah, cansado. Eu lembrei de uma senhorinha da igreja que, tipo assim, tinha reunião. Aí a gente dizia, Dona Fulaninha, a senhora não veio, a gente lhe esperou aqui. Aí ela dizia assim, ai, minha filha, eu vinha, mas foi chegando a hora, foi me dando desanimo. Eu fiquei no desanimo. imagina, Eu lembrei muito dela porque foi me dando assim um desânimo, sabe? Uma vontade. engraçado. Hoje, segunda-feira, né? É um dia que a gente está começando a semana. A gente veio de uma semana, de um final de semana. Tudo bem que a gente tem sempre demandas, né? Mas acontece que foi de descanso, então a gente era para começar essa semana bem. Mas hoje a primeira observação que eu fiz depois de chegar em casa foi: e hoje ainda é só segunda-feira. Porque de fato as demandas são muito grandes. E aí eu não tenho como fugir já entrando no assunto, porque a primeira, eu falei isso e na sequência foi: olha, vou ter o trabalho e eu vou ter uma live com a Dani. Então eu não vou poder ficar com a Carol. Então é a questão de você entregar ao outro, né? Sim, sim. Dividir, Davi fazer muita também coisa. acordou ainda agora, tava chorando, mamãe, 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 tá lá com o pai dele, se acalmou, se aquietou, porque eu dei esse recado a ele, né? Além de falar para ele, eu dei o recado energético, né? A mensagem energética para ele. Olha, a mamãe vai ali fazer algo importante para ela, importante para outras mulheres. E a mamãe daqui a pouco volta para ficar aqui com você, né? Além de ser sua mãe, eu sou mulher e faço outras coisas que me dão muita alegria e muito prazer, para além dessa função maternal, né? Além da função materna. Então a Para gente já está inclusive iniciando. se É, permitir ser uma mãe como você deseja ser, o melhor, né? Você é, está bem com você, com a sua porcentagem mulher, sim, Dani, profissional. E sim. isso é importante. Tudo isso a gente vai movimentar hoje, né? Vamos. E eu queria fazer um convite, assim, para todas nós que estamos aqui, né? Um abraço aí para quem já chegou, para quem daqui a pouco vai chegar, para quem vai nos assistir no futuro. É da gente, me veio muito que a gente trabalha, eu principalmente trabalho, né, no campo sistêmico e energético. A Carla também, né, trabalha no campo energético, no campo da fala, na psicanálise. Mas eu senti da gente movimentar o que a gente vai fazer aqui a partir de uma perspectiva que é também muito energética. Para além das palavras, para além dos conceitos que a gente vai falar aqui, a gente já está trabalhando, eu e a Carla já estamos fazendo isso, já fizemos isso aqui. Vocês que estão aqui com a gente também, a gente já está movimentando blocos de energia. E muitas
vezes colocam a gente nesses locais, nesses lugares de extremo cansaço, de extrema exaustão. E a gente reconhecer onde a gente está alimentando esses padrões, né, na nossa vida. Onde que a gente está fazendo as escolhas que alimentam os nossos padrões de cansaço e exaustão. Antes da gente começar, assim, começar aí, mão na massa, eu queria só fazer uma contextualização, né? Porque eu acho muito importante quando a gente fala de mulheres, de realidade de mulheres, de cansaço feminino, de sobrecarga. Eu acho importante a gente contextualizar qual é a realidade dessa mulher. Então, por exemplo, eu e a Carla, e muito provavelmente as mulheres que estão chegando aqui, têm uma realidade distinta de outras mulheres muito sobrecarregadas, que são mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres em condição de vulnerabilidade social, que realmente muitas vezes não têm com quem dividir as responsabilidades, né? Que não tem aí dinheiro para pagar uma babá, uma empregada, que precisa realmente precisam olhar, né, de políticas públicas, de poder público, da sociedade se reorganizar, da gente se organizar realmente para proteger mulheres e crianças, né, dentro da nossa sociedade brasileira. Então, a gente está falando de um grupo de mulheres, da realidade de grande parte dessas mulheres, um percentual muito grande de mulheres, que são muito carentes de redes de apoio, de redes de proteção. Então, o que a gente vai trabalhar aqui também vai chegar nessas mulheres, também vai atingir essas mulheres, também vai cumprir essas mulheres. Eu só acho importante contextualizar, porque de repente a gente pode trazer conceitos e valores e perspectivas que não conversam com a realidade dessa mulher. E de repente ela pode se sentir mais culpada ou mais vulnerabilizada, como se a responsabilidade fosse dela, de ela estar tão sobrecarregada, né? De o pai do filho dela não ter assumido ter ido embora, deixado os meninos aqui com ela, né? Dela não ter aí como trabalhar e deixar as crianças em segurança. Então, o que a gente vai falar e as perspectivas que a gente vai trazer aqui não são de nenhuma forma não olhando para a realidade dessa mulher, não percebendo a realidade dessa mulher, a gente percebe, a gente tem consciência, a gente está olhando para essa realidade, incluindo essa realidade, mas ela conversa com a realidade de outras mulheres que passam por outras questões que já podem, nesse momento, olhar para os seus padrões internos de sobrecarga, de escolhas, onde a gente está escolhendo isso. Tem muitas mulheres que ainda não estão nessa possibilidade, mas eu, a Carla e outras mulheres que estão chegando estão nessa possibilidade. E a gente está falando para essas mulheres. E a nossa perspectiva de forma nenhuma é culpar, gerar mais culpa na mulher. Ai, você que é culpada disso. Você que se afastou do seu feminino, você que está muito na energia masculina, né? Que eu vejo muitos esses discursos assim na internet e eles me incomodam. Porque dá mais uma carga para a mulher, né? Mais um lugar assim que a mulher parece estar sendo incompetente de reger o seu dia, de se organizar, enfim. Então, eu fazer essa contextualização para a gente falar de que mulher é essa, de que mulher essa está, de que escolhas são disponíveis para essas mulheres. Eu tô escutando extremos um eco, Carla. Tá ouvindo para ti também? Não, para mim não. Como é que tá o som para vocês? É como se eu estivesse me escutando assim, eco. Agora acho que melhorou. Pronto, acho que melhorou. Parece que já tá alguma coisa ligada assim, que aí eu estranho. Tá dando os retornos. Eu acho que os extremos são sempre ruins. Tanto essa coisa de levar uma fala que traz a culpa, que leva a culpa, quanto a questão de você simplesmente falar para essa mulher que ela é, nossa, você é demais, quando ela dá conta de tudo. Você é mega guerreira, você tem, nossa, como você é incrível. Porque isso faz com que as expectativas sobre ela aumentem. E ela tem a tendência de querer suprir isso e ir além. Já que ela consegue mesmo, né? Ela é guerreira. Isso é admirado. E isso é admirado nela. É algo que potencializa, né? E aí a gente coloca muitas vezes essa mulher num looping de carregar mais pratos, de ter mais elementos que ela precisa dar conta,
sem dividir, sem fazer uma partilha de, olha, que tá muito pesado para mim. Eu não tô dando conta disso. E a gente escuta isso nas mais variadas questões. Quando a gente traz para o aspecto da criança, por exemplo, porque a gente fala da mulher, normalmente a gente fala da maternidade. Sim. Hoje, a gente fala muito da questão das telas, que a gente deve evitar as telas, que não deve deixar a criança usar as telas. Mas se essa mulher tem que trabalhar, tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa, quem é que está no direito de julgar essa mulher, de dar essa tela, se essa tela for o único refúgio que ela vai ter para fazer o resto do que ela tem que fazer? Então a gente vai colocando a mulher num patamar onde ela tem que sempre se superar. Ou ela está sempre sendo culpabilizada. Isso não dá a gente a margem de poder falar, olha, isso aqui não, eu não quero. Isso aqui não, eu não aceito. E ir impondo os limites e automaticamente ir pedindo ajuda. Porque se eu imponho limites, eu digo, ó, até aqui eu posso ir, mais do que isso eu não dou conta. Então eu preciso buscar alguém para me dar um suporte com aquilo dali. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um marido. E ao invés da gente ir acumulando os grãos de areia, né? Que é aquela expressão que eu uso muito aqui. E é muito importante isso que você está trazendo, porque diz respeito a gente reconhecer o nosso limite, né? E reconhecer que a gente é humana, né? De que a gente tem necessidades também, assim como as pessoas ao nosso redor têm. Assim como nosso pai tem, os nossos filhos têm, o nosso marido tem, o chefe tem, todo mundo ao nosso redor que a gente acha que tem que cuidar, tem essas necessidades, a gente precisa perceber que nós também temos necessidades. E para além das necessidades, a gente tem sonhos, tem prazeres, tem lugares em que a gente se alimenta, que é necessário para a gente se alimentar. Só um minuto. Vai lá com seu papai, vá. Daqui a pouco a mamãe vai dar o peito aqui, que é peito. Mas agora a mamãe não pode, Didi. Vai com o papaizinho, vai. Apareceu na live. Apareceu na live, mas eu não posso dar peito agora. É sobre isso. É sobre isso. Sobre isso. Exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E como a gente equilibra tudo isso, né? Como a gente... Tá, então você vai lá com seu papai para ele botar a sua comidinha lá. Pronto. Agora ele vai lá com o pai dele para comer. Que ele viu que não ia rolar peito. Não ia rolar peito, eu vou atrás de comida, né? Comida. E falando sobre isso, falando em comida, vamos seguir a energia, né? Tudo é campo, né, gente? A gente tá aqui trabalhando no campo. Consteladores, a gente trabalha com o que aparece no campo. Então, assim, pareceu comida aqui, né? Quero peito. Né? Os filhos, as demandas de que a gente nutra, que a gente seja esse espaço de nutrição. E como a gente assimilou que nutrição é um lugar da mulher, é um lugar do feminino, né? É a mulher que faz a comida, é a mulher que dá o peito, é a mulher que é responsável de fazer essa nutrição, que não é apenas material, físico, em forma de comida, mas emocional, que é emocional também, que é energética também. E que ótimo, a gente realmente faz com muita maestria esse papel de nutrição, né? A gente respira isso, isso é muito espontâneo para a mulher. Para a maioria das mulheres, não vamos criar rodas, né? Tipo assim, tem mulheres que não se veem nesse papel e tá tudo bem também. Não se trata de dizer que é instinto da mulher nutrir, não. Mas muitas de nós, eu, por exemplo, né, tenho esse peitão assim, eu gosto de amamentar, a gente se sente à vontade nesse papel de nutrição. E o quanto é a gente importante, primeiro, a gente ser uma nutrição, primeiro, para nós mesmos, né, para o nosso corpo. Então, assim, como que a gente, quais são os lugares, as pessoas, os recursos que a gente acessa para se nutrir, né? Sim. Então, como que eu me nutro? É importante, é imprescindível que a mulher hoje se pergunte como que ela se nutre. Porque se a gente está desnutrida, a gente não tem condições de nutrir o outro. A gente não tem condições. Trazendo para o conceito mais moderno da coisa, onde que eu me carrego? Porque eu vou para algum lugar e eu vou atender alguém que vai sugar um pouco da minha energia. Sim, não tem nada de errado em falar isso. Isso suga essa energia. Eu preciso buscar em algum lugar essa bateria para me recompor,
para eu me sentir bem comigo, porque eu sei que eu vou ser drenada em algum momento, eu vou ser sugada por aquilo ali. E eu costumo dizer, inclusive, que existem diferentes tipos de maternar. A gente passou a entender que ser uma mãe incrível é aquela mãe que amamenta, que vive em função do filho, que faz tudo. Eu amamentei a Carol até 2 anos e meio. Eu tinha muito leite. Até que chegou uma hora que eu falei, pra mim deu, essa relação precisa acabar aqui, porque eu quero meu peito de volta. Eu não quero mais leite. Isso foi uma escolha minha. E a gente entrou num acordo. E as coisas se cortaram naquele dia. Mas eu não sou uma mãe que vai ter uma festa na escola e eu vou preparar a comida para levar. Eu vou fazer a fantasia. Porque parte muito do princípio que a mulher, o maternar é isso, é ela acompanhar tudo. E não é. Muitas vezes essa mulher vai estar muito mais contente trabalhando, ganhando o dinheiro dela e podendo pagar alguém para fazer aquilo que ela não se sente feliz em fazer. E aí ela vai estar no dia da apresentação completamente plena, sendo a melhor mãe que ela pode ser, porque ela não gastou a energia dela de uma maneira que não vai nutrir, que não vai trazer para ela a felicidade, que não vai deixá-la no seu melhor estado, para ela poder ser sua melhor versão. A gente perdeu um pouco essa percepção. Passou a colocar tudo numa caixa, tipo uma série que passava antigamente que tinha uma música que falava Little Boxes on the Hillside. Tipo, todo mundo são pequenas casas, são todas iguais, todo mundo tem que se comportar exatamente como se espera. E a gente meio que quebra esse padrão, né, Dani? A gente quebra esse padrão. Mas a gente paga um preço alto por isso também, por quebrar esse padrão. Né? Porque plugou, né, que a mulher, isso que você está falando, né, as diversas formas de maternar. Uma coisa é a função materna, né? Qual que é a função da mãe, né? A função materna, o que é o maternar, e outras coisas são tarefas, né? Então, isso que você está falando, fazer lanche, preparar, sei que lá, levar para o médico, trocar fralda, não sei o que, são tarefas, né? E a função materna, a função do maternar é a gente educar esse serzinho, estar presente para esse serzinho, para que ele construa uma caixa de ferramentas para um dia ele crescer e viver a própria vida dele, né? Essa seria a função da maternagem. A função paterna é realmente estar ali oferecendo as melhores condições para aquele ser, para que ele cresça e ganhe asas. Tarefas a gente pode delegar. Então, assim, foi muito introjetado que a gente tem que cumprir tarefas para ser uma boa mãe, tarefas para ser uma boa mulher. Então, é muito século passado, mas é incrivelmente até espantoso como a gente vê discursos na internet reforçando tarefas antigas, né? Do tipo, homem não pode lavar a louça porque vai afetar a energia masculina dele. E mulher tem que ficar dentro de casa porque ela ficou sobrecarregada porque foi trabalhar. E aí ela tem que voltar para dentro de casa para cuidar da família e do lar. Então, as pessoas confundem essa realidade, insiste em colocar tarefas no lugar do que a gente é, né? Do que a gente pode criar e realizar e realmente se conectar com o prazer. Isso que você está falando, eu vou dar esse exemplo, depois vou te abrir para complementar. Eu lembrei de uma terapeuta que eu atendi esses dias, até não tome as rédeas. Hoje eu estava assim, né? Me deu aquele desanimo. Quando me dá aquele desanimo, eu vou buscar as minhas ferramentas, né? Então, vou escutar meus áudios, vou ver qual é a classe que vai me ajudar a limpar essa nhaca. E aí deu me escutar. Sabe assim, deu receber de mim? Tem várias coisas que eu faço, que eu gravo, aí me veio de escutar o Tome as Rédeas, a noite aberta do Tome as Rédeas. E aí foi bem interessante. E foi maravilhoso. Quando acabou, já estava bem melhor, né? Eu sou realmente uma terapeuta muito legal, assim. Muito eficaz. Eu limpei a energia que estava ali presente só me escutando. E aí teve uma terapeuta que estava lá, que a gente facilitou, que ela disse assim, Dani, bem a ver com o que a gente está falando. Eu sou consteladora, eu tenho esse lugar, amo esse lugar, gosto desse lugar.
Só que eu estou percebendo que para eu desenvolver isso, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar nas tarefas de casa, né? Porque eu não dou conta, né? Uhum. Eu sou funcionária pública também, sou professora, trabalho. Então, quando eu chego, ainda tenho que fazer as demandas de casa. E se eu quiser atender mais pessoas, ter mais clientes, eu percebo que eu tenho que contratar pessoas para me ajudarem dentro de casa. Só que eu estou com dificuldade de fazer isso. Aí ela pediu a facilitação, né? Me ajuda a olhar para isso, o que está acontecendo com isso? Por que eu estou com tanta dificuldade de contratar alguém para me ajudar dentro de casa? Porque aí a gente foi olhar para o que estava presente, né? Dentro do sistema dela, ou dentro do sistema de crenças dela, ela não admitia que ela tinha que deixar de fazer algo que não dava prazer para ela, porque ela não gostava das coisas de casa, né? Tipo assim, eram tarefas que ela tinha que cumprir, né? Eram tarefas do ser mulher, eram tarefas do ser mãe. E no sistema de crença delas, ela não estava se dando permissão para sair dessas tarefas e acreditar que ela poderia fazer algo que daria muito prazer a ela, porque ser terapeuta, atuar como consteladora, receber clientes, né, desenvolver esse trabalho daria muito prazer a ela, seria muito prazeroso. E ainda por cima, olha como tem camadas e camadas desse nosso sobrecarregar com as tarefas. Ela faria algo muito prazeroso para ela e receberia dinheiro por isso. Então, ela estaria livre das tarefas que ela não gosta, ela estaria fazendo algo extremamente prazeroso para ela e ainda estaria recebendo dinheiro para isso. Dinheiro qual ela poderia pagar essa secretária, né? Poderia pagar essa pessoa para ajudar nas coisas de casa. Então, o que estava realmente por trás e por baixo da dificuldade que ela estava tendo, né, de realmente encontrar essa pessoa, delegar esse lugar das tarefas domésticas para que ela pudesse realizar uma outra atividade prazerosa para ela, o que estava por trás disso era uma não permissão, uma negação de fazer algo que desse muito prazer a ela, que fosse muito divertido, em que ela pudesse realmente usar as suas potencialidades, as suas habilidades para além das tarefas. Então, escutar isso de novo, eu falei, nossa, como isso é forte, né? Como isso está introjetado nas mulheres, que a gente tem que cumprir tarefas. E que essas tarefas são da mulher, né? Sim. É da mulher que está organizando tudo isso. É da mulher ver os remédios dos meninos, saber os médicos, organizar tudo. É a mulher que tem que ver, né? Eu, na semana passada, estava de férias e aí eu fui para Recife fazer uma terapia para me nutrir. Depois eu fui encontrar a Lívia Falcão. Fui 3 dias que eu fiquei comigo. 3 não, 4, né? Contando o dia que eu fui, o dia que eu voltei, 5 dias comigo, olhando para o meu corpo, acolhendo as minhas emoções, vivendo o silêncio, me permitir desligar de tudo. As crianças ficaram aqui bonitinhas e eu nesse lugar só comigo, só para mim. Teve uma senhora que me encontrou lá e a primeira vez que eu fui a Recife, não, a segunda vez eu estava grávida do Davi. E ela me encontrou, me reconheceu, me disse, ai, que bom que você está aqui e tal, lá. Aí perguntou da Lígia, né? Perguntou assim, baixinho, e o bebê dela com quem tá? E as crianças dela com quem tá? Aí a Lívia falou, tá com o pai, né? Elas ficaram lá com o marido dela, com o pai dela. Aí a gente conversou sobre isso, né? A gente não julgou a pergunta dela. Mas é muito interessante. Quando o homem viaja, seja a negócio, seja para diversão, seja para ir para futebol, seja para ir para carnaval, qualquer coisa, ninguém vira para esse homem e pergunta onde estão os filhos dele, né? Tipo assim, ele está aqui, mas onde estão os filhos dele, né? Ninguém, não é um absurdo, não é algo que a gente se preocupe. E o mais assustador, essa porque pergunta... já é do senso comum que essas crianças estão com a mãe, né? As crianças Mas têm que ficar com a mãe. Ninguém cuida do filho como uma mãe cuida. E o quanto que isso é incoerente, incongruente com adultos que podem dividir responsabilidades. Com o quanto que a gente está
a sociedade, a cultura e também as nossas práticas reforçam que os homens não podem contribuir, nos ajudarem, e não só nos ajudarem, mas realmente compartilharem as responsabilidades das crianças tanto quanto a gente. Então, assim, ainda é um caminho que a gente precisa trilhar, mas é um caminho que a gente vai desbravando assim, ponto a ponto, né? No peito, na raça, na ginga. Eu estou numa fase em que eu não quero ser guerreira, em que eu não quero lutar, em que eu estou baixando os meus escudos e as minhas armaduras. Eu estou preferindo a capoeira, a dança, a ginga. Se precisar levantar a espada e rodar a baiana, eu rodo. Mas assim, não é uma Podendo pausa que eu estou evitar. vivendo da luta, sabe? Eu estou preferindo a ginga. E na malandragem e na maestria, evitando o esforço, como diz o Jaiminho do Chaves, né? Mas assim, o quanto que. E é dessa forma, no ponto a ponto, e fortalecendo a nossa rede feminina, que a gente vai mudar essa realidade com consciência, né? Então, assim, todos os lugares em que a gente ainda está negando os nossos prazeres, né? Não legitimando o nosso prazer, né? Não legitimando o nosso lugar de descanso, de repouso, de realmente ter esse espaço que seja nutritivo para a gente pode começar a destruir, desfriar. É interessante porque são falas que normalmente vêm de outras mulheres. Dificilmente você vê um homem falando, fazendo uma pergunta como essa. Ué, mas seus filhos estão com quem? Normalmente é uma pergunta que vem de outras mulheres. Isso é o que mais me chama a atenção. E o interessante é que quando a gente coloca a questão de tarefas, são tarefas mesmo. Maternar não é isso. Isso é parte de criar uma pessoa. Isso é um acordo estabelecido entre as partes que resolveram ter aquele filho. Então, a divisão de tarefas, que é parte do criar, que eu acho que até a palavra americana faz muito mais sentido, que é o parenthood, porque é dos dois mesmo. Não é o maternar ou o paternar, é ser parente, é ser parte da vida daquela criança. Se isso diz respeito aos dois, as tarefas deveriam ser simplesmente compartilhadas. Não deveria ter, não, a fralda é sua, a comida tem que ser do outro. Não, é tudo de todo mundo, porque a gente está criando aquele ser humano. Então, isso é que perde-se um pouco. E aí a gente acaba carregando uma culpa, porque é um ciclo. Você é criada pensando dessa forma, e se você não consegue quebrar esse ciclo, você vai criar a próxima geração pensando dessa forma. Automaticamente, você está perpetuando a culpa. A culpa que você teve de ter que abrir mão. Poxa, então agora eu vou trabalhar e eu vou deixar meu filho com uma pessoa. Eu não estou indo para passear. Mas e se eu estivesse? Eu não tenho o direito de me divertir? Né? São coisas que a gente se perde nessa linha. A gente realmente se perde, a gente se desconecta. Você deixa de existir enquanto pessoa. Porque foi colocado para você desde sempre que ser uma mãe, ser uma esposa, né? Ser essas personas exigem de você deixar de ser quem você é. Mas como é que eu posso representar essas pessoas que elas entram na minha vida à medida que eu cresço, elas não são parte de quem eu sou, eu não nasci sendo isso, eu não nasci sendo mãe, eu não nasci sendo esposa. Então, isso são construções que eu vou fazer ao longo da minha vida. Em que momento ficou determinado que eu preciso deixar de ser quem eu sou, me anular, deixar de fazer coisas prazerosas para exercer essas funções? Essas pessoas que eu fui por escolha, de verdade, inserindo na minha vida. Eu acho que quando a gente casa, a gente não coloca para esse marido nessa partilha ali na hora da igreja ou na hora do civil. Não existe uma troca de tipo, agora eu declaro marido e mulher, cabe a ela lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, arrumar a casa. E a você cabe ser o provedor. Peraí, mas se a gente está vivendo um momento diferente, onde a mulher também passou a trabalhar fora, será que isso não deveria gerar uma culpa nesse homem que se entende enquanto somente provedor, de que ele também tem que ter uma parcela aqui, porque essa mulher está sobrecarregada? Ela segue fazendo tudo que a sociedade esperou que fosse o papel dela exercer, e ela ainda insere nisso o trabalhar fora, o pagar a conta junto no final do mês.
né? O poder de Ela escolha se com base, sobrecarregou, né? A mulher claro. se sobrecarregou, né? Ela, E aí a ela gente saiu, ela está contribuindo e as tarefas domésticas não foram compartilhadas. não, Ela não compartilhou a casa. conta, mas as Sim, tarefas não foram compartilhadas, né? ela compartilhou tudo. Ela só não compartilhou a divisão do que foi tido que deveria ser dela. Mas É, isso foi estabelecido por quem? E aí você percebe que a maior parte das mulheres nem gosta. Nem gosta de fazer essas coisas. Tem mulheres que gostam e tá tudo bem, tá? Mas, tipo, se você falar pra mim, Carla, você prefere ir trabalhar fora ou cuidar da casa? Eu não tenho nem questionamento. Eu quero trabalhar fora. Eu não curto a sim. onda de cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida. Eu curto a onda de sair para trabalhar, fazer meu dinheiro, chegar em casa e encontrar minha casa arrumada, a comida pronta, Sim, né? Isso sim. não me faz menos mulher, de forma alguma. Isso É, também não me torna menos mãe, porque não significa que eu não participo da vida da minha filha. Eu levo para a escola, eu acompanho as questões de escola, de terapia, do que quer que seja, mas eu sigo sendo eu. Porque quando a gente se perde da gente, fica muito difícil dar conta do resto. isso é fundamental, né, Carla? E isso envolve uma coisa que nós mulheres estamos aprendendo cada vez mais e é algo que eu vejo necessário mesmo a gente exercitar, é esse lugar de fazer acordos, de fazer novos acordos, de rever os nossos acordos. Ou de fazê-los se a gente nunca falou desses acordos, né? Como você falou. Deixa a casa lá, marido e mulher, sei que lá, talvez a gente nunca tenha conversado sobre esses acordos. No meio desses papéis, o que já é esperado de homem, o que já é esperado de mulher, talvez a gente não tenha percebido esse papel esperado e percebido que ele nos sufoca, que ele nos sobrecarrega. Então, nós estamos vivendo um momento da gente falar claramente sobre os nossos acordos, sobre aquilo que funciona para gente e o que não funciona para gente. E falar disso sem medo de perder, né? Porque muitas vezes a gente vai se sobrecarregando nesses papéis, vai se anulando, vai se sufocando com medo de perder esse outro, né? Com medo de perder esse parceiro. Ai, meu Deus do céu, o homem já tá tão difícil. Eu lá vou reclamar de alguma coisa, né? Eu lá vou falar, vai que o homem vai embora, vai que o homem não queira mais. Muito do nosso caminho é a gente se valorizar a tal ponto de reconhecer que nós somos o principal e o primeiro amor da nossa vida, né? A pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E se a gente está firme e forte e confortável nesse lugar, confortável que eu digo de ter clareza desse lugar, né? É um lugar que a gente sempre vai estar exercitando, né? Conquistando, trabalhando, não é um lugar dado, é um lugar em que a gente se conquista, que a gente conquista mesmo. Ao passo que se a gente tem isso fortalecido, a gente constrói isso, a gente pode sim gerar desconforto no outro sem medo de perder. Porque quando a gente olha para o homem e diz assim, amigo, isso aqui não tá divertido, né? Isso aqui chama o cara na xixa e diz que é responsabilidade dele também. Isso gera desconforto nele, né? Nenhum privilégio a pessoa vai dizer, ai, maravilha, você tá certa, agora eu vou dividir com você. Não mesmo, né? Isso vai gerar desconforto no outro. Nenhum Sempre. privilégio ele é abandonado assim facilmente, né? Os homens estão no lugar de privilégio, sim. E nós, como mulheres, a gente está no lugar de aprender a exercer essa nossa fala de uma maneira que seja coerente, de uma maneira que seja agressiva. Que Às agressiva é a vezes, minha sombra. às vezes é Porque necessário. eu tinha, né? Tô melhorando, assim, o Bruno que pode falar muitos lugares muito agressivamente. Tipo assim, qual era a minha sombra, né? Qual era o meu padrão? Eu não falava, né? Eu ia ali, a gente vai fazendo a egípcia, né? Vai. Né? E aí tinha uma hora que eu simplesmente estourava, né? Porque eu, né, Já estava não no quero morrer, limite. eu quero viver. Então tinha uma hora que eu estourava, eu extrapolava e eu exercia isso de uma forma agressiva, né? No tom da voz, na escolha das palavras. Aí o Bruno sempre falava assim: nossa, a mulher sabe, como é que ele dizia?
Mulher sabe oprimir um homem, tipo assim, tu sabe exercer as palavras para acabar com o homem, porque quando eu queria, né, a gente tem esse lugar assim muito É, agressivo. Tem a vítima, né, aquela que não quis falar, não soube falar, ou que não exerceu o seu lugar, na hora de falar, extrapola e aí vai para o outro polo, que é o polo da agressividade, da violência. Então, quando a gente está calada, dizendo sim, querendo dizer não, a gente está se violentando. É sim. uma violência primeiro com a gente. E aí a gente não aguenta mais e aí vai violentar o outro, seja os nossos filhos, Porque seja o você parceiro. você Aí eu escrachava, né? Aí você se colocava no era. papel de estar encurralada. Porque quando você não estabelece limites, a pessoa vai te jogando contra a parede e você vai chegando para trás e você está É, cedendo esse é, espaço. Quando você não tem para onde correr, como todo animal indefeso, o que a gente faz é atacar. A é. lógica é sempre a mesma. Eu acho que É eu um abraço lugar todo assim mundo. só para concluir, aí eu te passo a fala. É um lugar da gente, eu percebi, né, onde eu estava reproduzindo violências. Então, onde que eu estava reproduzindo violências? Primeiro, me violentando, dizendo sim quando eu queria dizer não, não falando claramente, não pontuando, não sendo assertiva, né? Tipo assim, fazendo a egípcia com medo de gerar um desconforto no outro. Eu estava primeiro me violentando, depois eu estava reproduzindo uma violência com ele, estava permitindo, né, sendo realmente violenta. Então, o meu caminho é de aprender a primeiro não me violentar, primeiro não mentir para mim, não ser sonsa comigo e pontuar isso para o outro de forma assertiva. Nem sempre eu consigo fazer na hora. Eu tenho um padrão que é um delay. Eu tenho um delay, assim. Essa coisa papum de ser respondona não é muito meu. Eu adoro pessoas respondonas. Gente, eu admiro pessoa respondona, pessoa assim, que é na lata, assim, papo, eu não sou, eu tenho um delay, eu tenho uma espécie assim, de delay. Você faz uma coisa, eu fico assim, é isso mesmo que eu tô vendo, sabe? Tipo assim, essa pessoa realmente tá fazendo essa do. Sabe? Eu tenho assim. E aí, mas eu já tô aprendendo a voltar e pontuar e dizer, olha, isso daqui não foi legal. Olha, a gente vai precisar rever esse comportamento aqui. Olha, isso daqui não está combinando, não está coerente com o nosso acordo. Então, é algo que de um aprendizado realmente de exercer essa comunicação, esse posicionamento que não me violente, mas também sem violentar o outro, né? Sem ser Sim. abusivo com o outro também. Fala, Carla, que senão eu só me desato a Não, falar aqui. duas coisas que eu queria pontuar primeiro, bom, além do fato de que isso é muito comum, né? Tipo, a gente É. chegar no limite, porque a gente vai buscando evitar esse confronto, a gente busca evitar o confronto. Porque Com muitas vezes vira medo, um né? Com medo de confronto. desagradar, né? Com medo Estabelecer de. limite não é uma coisa fácil. Você falar pro outro, ó, Não. até aqui eu tô me sentindo ok, aqui você já tá me desrespeitando. Estabelecer esse limite muitas vezes faz parecer um ataque. Por mais gentil que seja a sua fala, a recepção do outro pode não ser a mais interessante. E isso faz com que, mesmo sem que você tenha sido agressiva, você se perceba agressiva com base na conduta que ele teve ao receber o que foi dito. E até nas manipulações que ele pode fazer na tua fala, né? Então, Sem isso a gente dúvida. tem que estar, ó, mulherada, qualquer pessoa, Ligada. mas a gente tem que estar muito ligada, porque as pessoas são muito manipuladoras. Elas pegam o que você falou, deslegitimam o teu lugar de desconforto, né? Afinal, você é alguém que não colabora. Afinal, você é alguém que não está sensível à minha realidade, à minha necessidade ou à minha doença, né? Afinal, você é muito egoísta. Você não tá, é você que não está colaborando, né, com a Você ganha gente, menos. Você né? ganha menos. Então, se Então, você ganha assim, menos, é você tem que normal que eu precise de colaborar mais mais, tempo, né? né? Então, E a assim, gente deixa de dividir as funções com base em habilidades até. Por exemplo, aqui a gente tem meio que um acordo. O André não gosta muito de resolver questões por telefone. Então, eu resolvo as coisas por telefone. Todavia, eu, Carla, sou péssima com tecnologia. Então, toda vez que eu preciso de uma solução de algo que é tecnológico, eu chamo ele e cabe a ele resolver isso. Então, você vai delegar as tarefas
que não são acordos, prazerosas né? para ninguém, mas com base em coisas que o outro tem maior facilidade, uma habilidade Legal. para fazer, pode ser uma estratégia interessante. Sim, E outra coisa que me chamou a atenção nessa fala foi de você falar, a gente acaba entrando num ciclo onde a gente fica mais agressivo, né? Porque vem uma conduta que você não gosta, você está engolindo aquilo, não sabe Deus quanto tempo, e aí de repente você estoura. Quando você tem filhos, a gente esquece de considerar isso, né? Porque sim, a gente vira espelho. sim. Então, a criança ou vai repetir aqueles atos, repetir aqueles gestos, aquela conduta, ou ela vai tornar aquilo algo normal. E aí você volta mais uma vez a criar um ciclo, que é Sim. colocar essa criança crescendo, principalmente uma filha mulher, entendendo que essa é a conduta que uma mulher tem que ter. Ela tem que ir engolindo, ela não tem que negociar, ela não precisa impor limites. Eventualmente, ela vai explodir. Mas normalmente a mulher que guarda tudo isso, quando ela explode, é ela quem pede desculpas. Sim, Porque ela sim, perdeu a razão. sim, Então a mulher entra, você já está criando, a gente acaba criando essa filha para entrar nesse mesmo sempre ciclo. errada, né? Ou seja, sempre errada. É porque foi o que eu disse no início, tipo, normalmente essas falas machistas vêm de mulheres mais velhas, que cresceram nesse ambiente completamente patriarcal, onde trabalhar fora não era algo nem a ser cogitado, Sim, né? Se a gente for parar para pensar, a gente começou a votar tem o quê? 60, 70 anos? sim. Acho que nem, né? Tem muito Algo pouco tempo. Então, recente. então, se a gente entender que pessoas da geração da minha avó, por exemplo, a minha avó fala para mim, você vai deixar seu marido sair assim? Não pode, minha filha. Olha o botão dele ali, tá meio solto, nem caiu, tá meio solto. O que vão falar de você? Porque ele tá saindo assim porque a mulher dele não cuida bem dele. Não, ele tá saindo assim porque ele não soube botar o botão dele. Ou porque ele não soube falar, amor, meu botão tá caindo. Você pode prender aqui pra mim? Porque eu não tenho que checar a roupa. Mas a gente tá falando de uma geração de mulheres que tinham por hábito cuidar da casa. Então ela olhava a roupa, ela via com detalhes o que estava bem, o que não estava. Então ela traz essa culpa pra gente. Quando você foge desse padrão, essa culpa vem na cobrança da mulher mais velha que te diz: mas aonde que tá seu filho? Mas quem vai fazer a comida dele? Você não vai colocar. Uma coisa que eu escutei durante muito tempo da minha avó, né? É porque hoje não vem mais aqui em Salvador, mas se viesse, falaria. Mas você não vai botar a comida do bichinho? Porque certo na cabeça dela é colocar a comida do dele no prato, arrumadinho, entregar para ele na mão. Eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que é um gesto de muito carinho. E a gente pode fazer, mas a gente também deve receber. Sim, A gente faz isso quando a gente quer mimar o outro, quando o outro está cansado, quando a gente percebe, poxa, ele faz tanto por mim, eu posso. Isso aqui é muito legal para ele, eu posso retribuir. Mas é retribuição, porque toda relação é uma via de mão dupla. Eu vou sim, dar para você aquilo que eu recebo. Se eu recebo amor, eu vou dar amor. Se eu recebo afeto, eu vou dar afeto. Mas eu não posso só entregar meu tempo, entregar minha atenção, entregar tudo meu e receber o quê? Né? Essa sim, troca é isso. Servir é legal. É muito legal servir, mas é muito maravilhoso ser servida também. sim. Quando você consegue fazer disso um real, isso o casamento, tipo, hoje eu faço por você, amanhã você faz por mim. Isso é bacana. E não é sempre que a gente consegue construir isso no início da relação, no namoro, quando você está se Sim. conhecendo. Porque a gente também tem a tendência de, quando casa, meio que querer brincar de casinha. É, Querer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer deixar tudo arrumado, a gente quer tudo do jeito da gente, a gente planeja cada detalhe. Aquela xícara que erroneamente a gente considera que ninguém pode usar, só quando vier uma visita. Que você pode consumir o que tem de pior na sua casa, mas a visita tem que receber o melhor. Isso é outra coisa que a gente precisa quebrar. sim. Mas são coisas que a gente constrói sem perceber, porque são repetições mesmo. Então, E estão nos detalhes. é interessante o que você falou, são detalhes, né? E o quanto que é importante a gente ter consciência desses detalhes e se tocar mesmo, que a gente está só reproduzindo um padrão e que não é a gente, né? Não. Então, assim, ok, as nossas avós, as nossas mães, as mulheres mais antigas viviam isso, era uma realidade para elas,
não é desmerecendo, a gente pôde chegar onde chegou por conta do que elas viveram, passaram e abriram caminho e nos ensinaram, mas a gente pode também construir práticas e realidades que sejam diferentes. E é como você falou, né, Carla? Não tem um padrão do que o homem tem que fazer, do que a mulher tem que fazer. Existem coisas que precisam ser feitas e como que a gente divide isso, né? Como que a gente compartilha isso? Né, cada um dentro das suas habilidades e suas competências e seus prazeres podem contribuir com isso. E vem muito da gente perceber, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente trabalhar, esse nosso padrão de receber. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de fazer tudo, de controlar tudo, porque a gente simplesmente não sabe sentar e receber, deixar o outro fazer. Seja no tempo dele, do jeito dele, da forma que a gente se mete, que é logo do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. E quando o outro faz, a gente não sabe receber, não sabe se colocar em perspectiva. E aí as pessoas não gostam nem de ajudar, né? Tipo assim, tem esse lugar, eu não consigo ninguém para me ajudar, ninguém vai chegar, porque todo mundo que chega não sabe fazer como você faz. Só a gente que é o supra-sumo do top de linha, só eu sei fazer o master, o top, e aí até alguém vem me ajudar, eu já encho de defeitos. E ninguém se sente à vontade de ajudar, porque eu vou encontrar defeito em tudo. Então, eu nunca vou ser ajudável, né? Que é o título da nossa live. Eu nunca vou ser ajudável. Então, a gente tem que aprender a ser ajudável. A ser uma pessoa que os outros vão fazer, vão apoiar, e a gente vai receber isso como chega. Né? Às vezes não é como eu faria, é como o outro sabe, pode, consegue desenvolver e trazer. Bruno está colocando aqui, a comunicação é importante, é bom saber como o outro nos entende. É verdade isso. Às vezes eu estou falando algo que para mim é óbvio, que na minha cabeça está tudo construído logicamente, mas o outro não está claro. O outro não, ele não está sabendo, ele não vai adivinhar, né? Ninguém, naquela história, ninguém sabe o que mudo quer, né? Tipo assim, se eu não falar, ele não vai adivinhar que, né? Muitas coisas. Esse é um discurso que a gente tem que desconstruir muito também. De os homens se, porque você não pediu. Se você tivesse pedido, então assim, tem coisas que não precisa pedir. E sabe que são da casa, são coisas que a gente precisa estar atento. Mas tem coisas que a gente vai precisar pedir mesmo, que o outro não vai adivinhar que a gente está precisando. E o Então, outro quais são esses lugares em que a gente também. já pode comunicar a necessidade e os locais em que a gente vai ter que, sim, olha, eu agora preciso que você faça isso por mim, que eu não dou conta. Eu agora preciso descansar. Eu agora que dê a comida do menino que eu vou fazer uma live. Então, é esses lugares a gente confiar que ele vai resolver lá, que o menino vai se alimentar e eu não vou resolver tudo, senão. Não tem como dar conta. É engraçado, eu me lembro a primeira vez que eu fui para uma imersão, eu precisei deixar a Carolina, né? E eu fiquei mega preocupada, assim, a primeira vez que eu deixei, falei, ai meu Deus, como é que vai ser isso? E aí eu voltei e vi que tava todo mundo bem, tava todo mundo vivo. Assim, não, o cabelo não estava penteado como eu pentearia, a roupa não combinava, né? A blusa era de estampa, o short era outra estampa completamente aleatória. Mas a menina sobreviveu, ela foi para a escola todos os dias, ela foi para terapia e ele deu conta de tudo. Sim. O fato de fazer diferente da gente não significa que não vai chegar no resultado. O resultado é manter a criança viva. Vai. O resultado é manter a criança alimentada. Ela nem tá ligando porque a gente acha que, oh meu Deus, ela tá seguindo. Isso. É isso. E curtiu. E a gente percebe que todo mundo desenvolveu. Eu desenvolvi enquanto profissional, ele desenvolveu enquanto pai, ela desenvolveu enquanto filha mais independente, de uma mãe até então mais protetora. Né? Então, isso tudo é muito libertador. A gente não se permite muitas vezes experimentar por conta da culpa, por achar que aquilo é função da gente, sim. Né? Que a gente tem que dar conta de tudo, sim. Porque é difícil a gente falar, não, aqui, hoje eu vou descansar, mas você vai fazer o que hoje? Não, não vou fazer nada. Eu só não quero. Eu tenho o direito. Isso é luxo, né, Carla? Luxo de mãe.
Hoje eu não vou fazer nada, se virem. Eu já cheguei ao ponto de pedir num aniversário, amor, você quer o quê de aniversário? Eu quero um dia de silêncio. Eu não quero ninguém me chamando. Eu não quero ouvir amor. Eu não quero ouvir mãe. Eu não quero ouvir nada. Eu vou me trancar no quarto, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou maratonar a série o dia inteiro. Eu vou telefonar para você avisando o que eu quero comer. Você vai pedir, vai colocar na porta do quarto e bater. Adorei. Foi o melhor aniversário dos últimos tempos, você não tá entendendo. Aí eu botava a comida na porta, batia, comida chegou, e saía. Eu fui lá, peguei minha comida. Passamos assim, café da manhã, almoço, janta. Mentira minha. À tarde eu senti saudade. Aí eu liguei e falei, vocês podem subir um pouquinho. Eles subiram, ficaram lá comigo. Quando eu cansei, eu falei, ó, vamos pra fora. Já deu meu tempo, hoje é meu aniversário. E ele ainda saiu brincando, falou, você tem até meia-noite pra aproveitar isso aí. Falei, pois eu vou aproveitar até a última gota desse suco, meu amor. Que eu tenho direito. Ei, Carla, eu acho que a gente tem que plugar um dia de aniversário desse todo mês, né? Pelo menos um dia de aniversário. Vamos fazer um dia de aniversário. Celebrações. Comemorar aniversário de casamento, aniversário de qualquer coisa, Dia das Mães. Eu vou ter que fazer. Não vou estar aqui no Dia das Mães. Vou fazer uma imersão. Aí a gente conversando, falei, mas peraí, o dia não é da mãe? Não deveria caber à mãe a escolha desse. O que eu vou fazer? O que é prazeroso para mim? Para eu voltar uma mãe melhor, para eu voltar uma pessoa mais feliz. Né? Na verdade, voltar uma pessoa mais feliz e, consequentemente, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Então, é um conjunto da obra. É isso, né, Carla? Eu acho é o resgate, isso que você está falando por uma mãe e tal, é a gente se reconhecer como pessoa primeiro, né? Eu sou um ser, eu sou uma pessoa. E antes, sou uma pessoa e sou uma mulher. Né? Sou um ente, alguém que tem todo o direito de viver, amar, como qualquer outra pessoa do planeta. E com isso, além disso, eu também sou mãe, né? Eu também tenho pessoas que eu trouxe ao mundo, das quais eu me comprometi, né, em cuidar, em zelar, em honrar. Mas primeiro eu sou um ser, primeiro eu sou uma pessoa. E cuidar desse ser, dessa pessoa que sou eu, não significa que eu vou descuidar, né, dessas pessoas que eu amo. Não significa. É exatamente o oposto. Toda vez que eu me cuido, que eu fico bem, é um gesto de cuidado, de nutrição, de carinho com as pessoas que eu amo. É o contrário. Fazem a gente acreditar que quando a gente está se cuidando, a gente está sendo egoísta. Sim. Mas é exatamente ao contrário. Quando a gente está se cuidando, a gente está se preservando e a gente pode depois transbordar cuidado, amor e generosidade para o outro. Porque, meus amores, já diziam os antigos, né? Saco vazio não fica em pé, né? E quando as nossas avós falavam isso, elas falavam de comida. Você tem que comer, porque saco vazio não fica em pé. Né? Você não vai conseguir dar conta se você não comer, você tem que comer. Vamos trazer essa sabedoria emocional da voz para o nosso emocional, para o nosso psíquico, para a nossa vida interna. A gente tem que comer, saco vazio não vai ficar em pé. A gente não vai conseguir continuar. Tem um exemplo interessante disso. Quando a gente começa a namorar alguém, início de namoro, né? A gente já passou por isso tem muito tempo, mas em tese a gente tem que fazer uma reconquista diária, né? Sim. Mas quando a gente começa ali a se envolver com alguém, a primeira coisa que a gente se preocupa é a lingerie. Então você para de frente pro espelho e você olha se a lingerie tá boa, se você tá se achando bonita, né? Porque você tá pensando em como ele vai te olhar. Então você observa se tem celulite, qual é a posição que você fica, porque você tá aprendendo a gostar de você. A razão pela qual você está fazendo isso não é a mais interessante. Você está fazendo isso para agradar o outro e não a você. Mas o princípio de você se olhar, você se perceber, você separar tempo para você se depilar, para você cuidar da pele, para você hidratar o cabelo, são coisas que a gente perde ao longo dessas outras pessoas quando elas vão se acumulando. Isso é uma reconquista que a gente precisa fazer para aprender a dividir. É como é que eu volto a olhar para mim com prazer. Eu tô feliz com o que eu tô vendo aqui. Eu olho para essa mulher no espelho e eu tô feliz com a profissional que eu me tornei. Eu olho para essa mulher no espelho e eu tô feliz com a esposa, parceira
que tá ali junto, que é porto seguro um do outro, que eu me tornei. Com a mãe que eu me tornei, uma mãe que luta pelo que tem que lutar para a filha, que busca as melhores opções dentro daquilo que eu posso proporcionar para essa filha. Como é que eu consigo fazer tudo isso, mas antes olhando para mim? Fazendo esse cuidado de me olhar no espelho e falar, pô, aqui não tá tão bom. Como é que eu posso melhorar? O que que eu posso melhorar? Como pode melhorar para eu me tornar ainda melhor em tal coisa? Então, o que que tá faltando nesse olhar para mim? Em qual foi o momento que eu larguei a lingerie sexy que eu usava para fazer uma sedução e eu passei a usar aquela lingerie bege com um furo na bunda, né? Aquele negócio. Qual foi o momento que isso aconteceu? E eu digo isso de forma óbvio que não é, é no sentido de qual foi o momento que você se desconectou de você a esse ponto, de você não estar mais tão importada em se olhar no espelho e refletir o seu melhor para ser o seu melhor. E se para isso eu preciso pedir ajuda, eu preciso falar, ó, amor, fica aqui com ele hoje, eu vou tomar um banho relaxante, para eu poder estar melhor na hora de eu ir dormir, para a gente percebe que tem uma consequência para tudo. E tem algo que você está trazendo, Carla, que pode ser até muito mais profundo, né? Que muitas de nós até pode ser que nunca tenhamos nos conectado realmente conosco, com o nosso corpo, muito que a gente quer, com o nosso desejo. Sempre foi em função do outro, né? Então, quando era criança, em função dos pais, em adolescente, em função dos namorados, aí na vida adulta, em função do trabalho, em função dos filhos, em função da conquista do outro, do parceiro, né, do sucesso, da imagem, em função de. E pode ser que a gente chegue com 40, 50, 60 anos sem nunca ter realmente visto, olhado e conectado com o nosso prazer, com o nosso corpo, com as nossas demandas, com a nossa voz, com a nossa alma, com o que a gente realmente quer. Eu estava atendendo uma mulher muito bem sucedida, assim, em termos profissionais, financeiros e tudo, e essa mulher me falou, eu não sei nem do que eu gosto. Eu, tipo assim, o que te dá prazer, o que te nutre, o que te faz brilhar o olho, como que você nutre o teu corpo? Eu não sei nem do que eu gosto. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que eu vou fazer para me alegrar, para me divertir, para estar nesse lugar de prazer. Aí eu fiz uma sugestão a ela assim, olha, então a gente vai fazer um exercício, era uma mentoria individual. A gente vai fazer um exercício muito básico, né, de reconhecimento do corpo. Você vai pegar um óleo essencial, um cheirosinho, vai escolher, vai cheirar os óleos, vai ver um que conecta com você. Eu dei sugestão de alguns. Você vai explorar tudo. Ela não tem mais filhos pequenos, né? Então você pode ter esse local só para você, né? Uma luz que seja luz. Você vai criar um ritual, um momento que é para você, para o seu corpo. Eu gosto de água morna, né? Adoro. Você vai ver como que é a água para você. A água nos conecta bem com esse lugar da sensação, do feminino, desse acolhimento. Você vai fazer esse momento para você, para massagear o seu corpo, para se tocar, né? Para ter prazer. Aí me chamou a atenção a fala dessa mulher. Ela disse assim: ah, mas eu não tenho um namorado, eu não tenho ninguém. Aí, tipo assim, para ter prazer dentro do mundo dessa mulher, ela precisa de um namorado, precisa de um alguém, precisa que o outro esteja participando para que o corpo dela possa sentir e ter prazer, para que ela possa ter um momento de acolhimento dela e de prazer. Isso, dentro da realidade dela, significa estar com alguém, ter alguém, né? E era uma das carências que ela trazia. Eu não tenho ninguém. E todo o trabalho é de começar a trazer a luz e a consciência para essa mulher que ela tem ela. Ela tem ela. Ela tem o corpo dela. Ela tem todas as funções dela e que isso é rico. E que ela pode ter muito prazer com ela. E eu não tô falando só se ela pegar e se tocar, não sei o quê. Não tô falando disso. Eu não tô falando de sexo, de cópula, de nada. Eu tô falando que o nosso corpo, ele é muito prazeroso. E criar esses momentos de intimidade com o nosso corpo, saber o que funciona para o nosso corpo,
Seja sozinho, seja buscando uma massagem, seja buscando uma terapia, um reiki, barras, ayurveda, enfim, coisas que são extremamente prazerosas e nutridoras do nosso corpo, é essencial porque a gente se resgate, né? Se que existir essa palavra. A gente se resgatar desse vício que a gente tem de viver em função do outro, de servir o outro, de Aceitar atender a necessidade migalhas. do outro. E Hã? aceitar migalhas. E aceitar Que você migalhas. fala, a sua fala, tipo, a gente cresce enquanto criança ali tentando ter a aprovação desses pais. Então você vai se alimentando de migalhas de afeto, dizendo parabéns, que bom que você Sim, conseguiu. E aí, sim, quando você arruma um namorado, vem mais migalhas necessárias. De tipo, ai, amor, você tá tão bonita hoje, quando eu deveria eu me sentir bonita. Porque a gente deveria se arrumar pra gente. sim, Porque tem muito mais a ver com a presença, com como você está se sentindo, do que a roupa, muitas vezes. Na verdade, sim, da maneira geral, eu até diria. Porque às vezes você vê uma pessoa super arrumada, mas ela não tá bonita, não orna, não combina, porque ela não sim, tem a personalidade para, dependendo do caso, usar aquela roupa. Então, vão sendo migalhas. Aí você casa, é a migalha de estar tudo bem na relação, ou a migalha de como as suas amigas, de como a sua família vê aquela relação. Então, percebe que tudo é um ciclo, tudo tá amarrado. A gente precisa fazer as quebras, se não forem pela gente, só por nós, que seja por esses filhos. Então, eu sempre, quando eu me pego em algum comportamento que eu acho que não tá bacana, eu falo, cara, eu quero isso pra Carol daqui a 20 anos? legal. Será que é isso que eu Dá quero? uma E eu sacudida, chamo, né? Assim, dá e eu uma chamo sacudida. isso, e eu levo isso pro André. Eu falo, olha a forma que você tá falando. Você se sentiria bem em ver a Carol sendo tratada assim pelo marido dela? Sim, E aí ele sim, para e fala, pois é, o que faz você achar que meu pai se sentiria bem em ver você falando comigo desse jeito? sim. E às vezes é a ferramenta que a gente tem para alertar o outro. Olha o caminho que você está seguindo. Porque Uhum. sem que vire um embate. Você traz a consciência, mas você traz a consciência com elementos de amor, né? De colocar no lugar, de gerar uma empatia que talvez não venha naturalmente. Porque a Sim, raiva daquele momento que foi provocada pela ação que alguém tomou não permite que você veja com clareza, né? Você sim, fica ali inebriado daquele sentimento de baixa vibração. Então, quando você traz isso com argumentos de amor, como é que seria você invertendo esse papel? Se fosse você vendo alguém falar assim com a sua filha. sim. Se for, você gostaria, você acha que seria mais legal o quê? A sua filha ter um marido que ela pudesse contar, dividindo as tarefas? Ou você acha que o mais interessante mesmo é ela ter que se anular em algum momento para poder dar conta da casa, dos filhos? O que você acha? É. E uma coisa que é bom a gente lembrar, né, Carla? Há momentos em que a gente vai poder fazer isso com empatia, né? Na E é sensitividade da voz e tal. E há situações que a energia que se requer vai ser outra. E a gente também não julga isso, né? Tipo de assim, forma diante de alguma. situações de violência, não dá pra gente usar empatia. A Não. energia que se requer é que a gente seja a energia de morte mesmo, para outro dizer, se você ousar dar um passo aqui, você não sai vivo. Eu como É, suas bolas, né? Tipo assim, esse exemplo que eu dei é você de não vai me uma tocar e tocar meus frase. filhos, né? Então, Sim, assim, claro. a gente não julga qual a energia que a gente vai usar para criar o que é Podem a ser nossa as mais saúde, o nosso variadas. bem-estar. Né? A Podem ser gente as vai mais usar o que for variadas. necessário para Sim. criar, né? Pode ser o Então, assim, deboche, pode ser o deboche, pode ser a sedução. A ferramenta vai depender do momento, vai né? depender A do gente momento. utiliza aquilo que se requer. Afinal, nós somos sábias e inteligentes para fazer isso, né? Então, assim, Exatamente. a gente usa todos os tons de cinza e dá cartela A para o cartela que se inteira. requer, porque senão a gente vai plugar um novo. Ai, tem que ser bom, tem que ser gentil. Nem sempre. Nem Nem sempre a sempre. gentileza é o que se requer. A firmeza, às vezes, é que tem que estar muito mais na frente da gentileza. Então, é saber usar a gentileza e saber usar a firmeza, né? A combinação dos dois, Sim. da forma que for necessário naquela hora para a gente entregar, para a gente ter o resultado que se requer, eu acho que é o equilíbrio que a gente tanto tem Sem falado, né? Tem dúvida. pensado, tem
Que você começou falando, que é o desviar, aí você vai para um lado, você evita um lado, mas sem se anular, sem deixar de colocar limites. Né? E às vezes a gente precisa ressignificar. Você quer explodir, você não pode diante de uma circunstância, eu sempre falo isso. Ressignifica. Você transforma a palavra amor, você está dizendo amor, mas na sua mente está querendo dizer outra coisa. Ah, meu amor, tá bom. Mas a sua mente tá bom. Oh, meu Deus, mas como é burro, não tá vendo que aqui é o melhor caminho. Tá bom, meu amor, pronto, você vai ficar mais feliz assim? Então, são recursos que vai depender. Porque, na verdade, ninguém gosta de viver num ambiente de conflito. Não. É sempre melhor viver em paz. Então, a gente vai sempre tentando desviar, mas nem sempre é possível. Lembrando que os conflitos existem e eles vão existir. E que a gente está tudo bem, a gente pode olhar para eles. A gente pode lidar com os nossos receio. É isso que impede. As pessoas terem tanto o conflito como se ele fosse algo ruim e não transformador. É algo que você precisa passar. Tá tudo bem você enfrentar e vai sair algo dali. Muitas vezes até algo muito melhor. Porque ele percebe que ele permite que você desmascare algumas coisas, desvele algumas coisas e as informações se apresentem. Né? É a forma como a gente coloca. A gente deu um significado muito pesado para algumas palavras que não caberia. Né? Tipo, o conflito é só um conflito, é só uma troca de informações. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro. São pontos de vista. E só, nada além disso. Pronto. É o exercício para a gente já terminar, né? Já são 10h07, acho que daqui a pouco cai. É muito exercício para a gente assim, concluir assim, da vulnerabilidade, né? Da gente perceber que pedir ajuda, de dizer, olha, eu não dou conta disso aqui, eu também preciso receber aqui. Você vai ficar chateado comigo, mas vai ser assim mesmo, eu não vou fazer o que você quer agora, não vai ser possível para mim. É vulnerabilidade. E a gente aprendeu que a vulnerabilidade é ser fraco. Não, a vulnerabilidade é uma força. É a gente ser muito real, muito concreto e colocar para o outro quanto que a gente é concreto, quanto que a gente também precisa conhecer. Se autoconhecer. E a jornada do autoconhecimento, ela exige muito da gente. Uma pessoa fraca não seria capaz de fazer essa jornada. Não seria não seria capaz, realmente. Então, é esse exercício do vulnerável. Carlita, eu te vejo agora, te olho, te honro, assim, quero muito agradecer tua presença, tua participação, de todo o coração, assim, mesmo em honra à mulher que, a tua jornada, sabe, a tua trajetória. A Carla que eu conheci, fiz parte também, tenho a grata satisfação de ter feito parte como a pessoa que te, né, que facilitou em muitos momentos, não apenas eu reconheço que foram várias pessoas, várias mãos, vários profissionais e que eu também fiz parte, né, fui uma das mãos que fez parte, assim, de perceber o teu florescimento, né, desse lugar da Carla perdida de si, né, envolvida no papel de mãe, de guerreira e de leoa, que faz parte e que te fez crescer e ampliar, para a Carla que se descobre mulher de novo, que se descobre profissional de novo, que está aí evoluindo, crescendo, ampliando, sendo essa voz de contribuição não para si, mas para outras mães, para outras mulheres. Então, assim, quero muito assim, reconhecer você, agradecer, dizer que eu te honro muito e que só desejo mais brilho, mais e mais e mais e mais para nós, trajetória, na tua jornada. Que essa egrégora só amplia. Eu acho que esse é o maior presente. Quando a gente se fortalece cercada de tantas mulheres, que a minha trajetória de alguns anos aí veio através muito disso. Foram várias mulheres, muito suporte. Mas a maior parte foram de mulheres. Sim. Mulheres que me apoiaram nas mais diferentes funções para que eu pudesse trilhar tudo. Assim, isso me deixa muito feliz, porque eu falo sempre, forma uma egrégora incrível. E é tão legal isso, porque quando a gente vê todo mundo crescendo junto, todo mundo caminhando junto, ou vê seguindo caminhos novos, né? Ou ampliando ainda mais. É incrível não isso. Tem então eu fico... preço, né? Não tem preço. É muito bom estar cercada de mulheres fortes. Mas fortes no sentido de ser realmente uma potência de saber o que quer, de saber se colocar, de impor limites, saber amar.
saber se valorizar. Sim, E você foi sim. parte dessa minha jornada, sem dúvida nenhuma, e é parte da minha egrégora, com certeza. Sim, é uma alegria que você está com a gente, né? A Carla é uma dos terapeutas que estão comigo, estão conosco aí na mentoria Dona, nesse processo das sessões diagnósticas, dos contatos com as mulheres, esse lugar assim incrível de contribuição, de reconhecimento do feminino mesmo. Então a gente vai encerrar e eu vou convocar isso, sabe? Esse agradecimento a todas que vieram antes da gente, nossos bisavós, nossas avós, nossa ancestralidade, aquelas mulheres que não podiam descansar. Elas não tinham essa opção, elas simplesmente tinham que continuar porque elas tinham que dar conta dos 10 meninos, dos 11, dos 12 meninos que ela tinha. E elas não tinham esse lugar de falar para o marido que elas precisavam, né? Então, assim, elas viveram realidades diferentes da gente. Então, assim, honrando essas mulheres que vieram antes, essas mulheres que foram essa força, essas mulheres que tiveram muito sucesso, porque a gente chegou até aqui, então nós somos o sucesso dessas mulheres, somos o sucesso dessas avós, dessas nossas ancestrais, e também as mulheres que passaram na nossa vida e que contribuíram para esse nosso florescimento, né? Você falando, eu lembrei das mulheres da igreja, das mulheres que eu me reunia para intercessão, que foram fundamentais num período crítico da minha vida, da vida adulta. Então, sejam as mulheres da igreja, sejam as mulheres de grupos terapêuticos, de casas, mentoras, mestras que passaram na nossa vida, assim, amigas, inimigas, né? Até os inimigos são mestres. Até as inimigas e os inimigos nos contribuem para a nossa jornada. Então, a todas essas mulheres, a esses seres, o nosso agradecimento, a nossa honra, o nosso lugar de inclusão, de integração e de realização dessa força para seguir adiante, para seguir adelante e abrir novos espaços, novos caminhos, novas aventuras e novas diversões. Então a gente pode se divertir mais ainda hoje, que a gente nem tinha considerado que era possível. O Bruno tá botando aqui, vocês são demais, somos mesmo. Um beijo, meus amores, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, Dani. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.